partir de agora está gravando. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Antônio, eu gostaria que o senhor falasse seu nome completo para registro, por favor. Antônio Palocci Filho. Senhor Antônio, a pedido da defesa, a gravação vai ser feita fora de ângulo para preservar sua imagem, né? Essa é uma oitiva no âmbito do PIC número 1.16.00.003701/2015-70, que trata do investimento dos fundos de pensão no FIP Sondas, cujo empreendimento subjacente é o A7 Brasil. O senhor firmou um acordo de colaboração com a Polícia Federal, que foi homologado com o Tribunal, com o TRF da 4ª Região. E, em razão desse acordo de colaboração, o senhor vai ser ouvido nessa condição de colaborador e, portanto, abdica o direito de silêncio. O senhor está acompanhado por advogado e o senhor entende, o senhor compreendeu tudo que eu falei? Claro, estou ciente, me considero sob adequado acompanhamento jurídico e estou disposto a falar tudo que eu sei a respeito do assunto. Tá. Posso interromper? Claro. A gravação. É que tem a câmera aqui que tá ligada, ministro. Aí se o senhor Mas se abaixa, não acho que tá pega. aparecendo. Não? Não, Pois, então eu interrompi à toa. Não, até aqui não aparece. Só para não ficar com a folha ali na frente. A folha tá aparecendo. Tá. Tá? Desculpa, Isso. doutor. Não, claro. Para garantir a não reprodução da imagem. Bom, inicialmente, antes de entrar especificamente no FIP Sondas, eu gostaria que o senhor fizesse um breve relato sobre como é a atuação política de partidos e de agentes políticos nas decisões dos fundos de pensão. Qual é o fato mais remoto que o senhor lembra, né? Sem ser muito específico, porque não é objeto aqui, mas como é essa atuação desde do evento mais remoto que o senhor conhece sobre esse assunto? Tá, o evento mais remoto que eu conheço sobre atuação em fundos de pensão que envolva a mim e ao PT foi quando o ex-presidente Lula me chamou no atual Instituto Lula, que era o Instituto Cidadania. Isso era em 96 a 98, antes de ele ser candidato a presidente naquela campanha vitoriosa de 2002. E quando pela primeira vez o PT elege um representante na Previ. Portanto, o PT não era governo, mas havia eleito um representante na Previ, dos funcionários. Uhum. E quem procura o presidente para procurar uma interferência nesse fundo é Emílio Odebrecht, em nome da Braskem, que tinha sociedade com os fundos de pensão e estaria tendo por parte desse representante do PT muitas dificuldades. Então ele nos pede para interferir nisso. O Lula me chama porque esse representante do PT era uma pessoa do meu relacionamento, que vem depois a se tornar presidente da Previ no governo Lula, chama Sérgio Rosa. Então esse foi o evento mais antigo de atuação que eu conheço dos políticos do PT em relação ao fundo de pensão. Foi uma iniciativa para apoiar a Braskem no fundo da Previ. Quando do início do governo Lula, aí sim o governo ocupou o comando dos fundos. Eu pessoalmente nomeei os fundos da área econômica, o Previ porque era vinculado ao Banco do Brasil e Funcef que era vinculado à Caixa. E também a Petros, que era vinculado à Petrobras, foi nomeado por pessoas do PT. O senhor nessa época era ministro? Oi? O senhor Eu era ministro da Fazenda nessa época, em 2003, início de 2003. Então nós nomeamos esses fundos todos. Então, na Previ nomeamos Sérgio Rosa, que é exatamente essa pessoa que lá atrás tinha sido eleita representante dos funcionários. Na Previ, presidente da Previ, Sérgio Rosa. Presidente da Petros, Wagner Pinheiro, também petista. E presidente da
FUNCEF, Guilherme Lacerda, também petista. Sérgio Rosa era do meu relacionamento e do Gusquem, Wagner Pinheiro era do meu relacionamento e do Gusquem, Guilherme Lacerda mais do relacionamento de José Dirceu e Gusquem. Gusquem tinha uma relação ampla com os fundos, porque ele trabalhou tanto como deputado quanto como consultor privado, totalmente voltado para o assunto previdência privada e previdência social. Então ele atuava muito nessa área. E o quarto fundo que tinha importância no governo era o Postales. Esse era totalmente controlado pelo PMDB, desde o primeiro governo Lula, quando o PMDB entra no governo, que é no meio do primeiro governo, até o final do governo Dilma, o Postales foi controlado pelo PMDB. O senhor lembra o nome do gestor que atuou? Não lembro dos Postales, eu não lembro, mas todos os presidentes e principais gestores do Postales, eu não tinha relacionamento com eles, mas eram indicados e controlados pelo PMDB. A indicação era através do Ministério? Era através do Ministério. E o PMDB controlava o Ministério, no caso das telecomunicações? A partir da primeira vez que o PMDB controlou o Ministério, que foi, se não me engano, o ministro... porque é comunicações, né? Correios, postais, comunicações, foi o ministro Eunício Oliveira. Se não me engano, ano de 2004 a 2005. Tá? A partir daí eles começaram a controlar os fundos. Eunício Oliveira. Foi o primeiro ministro do PMDB na área de comunicações. Porque o PMDB não integrou o início do governo Lula, eles entraram no meio do governo Lula. Do primeiro governo Lula. E o mecanismo era sempre esse, através do ministério subjacente. Era o ministério que indicava, o ministério ao qual era ligado o fundo, é quem indicava o presidente dos fundos. O fundo tem o presidente, os gestores, tem representantes dos funcionários, mas quem controla o fundo, essencialmente, é o presidente e 2, 3 diretores, que são nomeados pelo governo. Governo que eu digo normalmente é o ministério da área que o fundo é vinculado. Então, por exemplo, no caso da Petrobras, foi o Ministério das Minas e Energia, que foi a Dilma, que era ministra, mas o Zé Dirceu... não, foi a Dilma que era ministra, quem fez a indicação, mas o nome veio de mim e do Luiz Gusquem, o nome de Wagner Pinheiro. O nome de Sérgio Rosa veio de mim. Foi indicado no Banco do Brasil e também no Gusquem. E o Guilherme Lacerda foi uma indicação do Zé Dirceu. Os nomes, eles sempre passavam pelos ministros. Os ministros sabiam que aquilo viria a ser, essa influência seria utilizada para obter vantagens indevidas? No início não era essa a motivação, mas com o tempo essa motivação se tornou evidente e tanto não era de início uma motivação assim, como que você vai ver comportamentos diferenciados em relação aos presidentes dos fundos em relação a atos ilícitos, porque eles não foram previamente chamados para isso, mas obviamente que ao longo do tempo todos eles de uma forma ou de outra se adequaram a comportamentos ilícitos. Entendi. E quando que acontece essa virada? Que os gestores, então, colocados lá para, vamos dizer, marcar posição, porque era importante ter alguém no fundo, né? Eles deixaram de ter esse papel, né? De estar numa posição importante para obter vantagens indevidas, para pedir investimentos. Como é que isso mudou? Tem duas questões fundamentais onde você pode dizer que os presidentes de fundo não atuaram de maneira adequada ao seu regimento de atuação. A primeira é quando eles obedecem a determinações políticas do governo para determinados investimentos e não respeitam os critérios do próprio fundo. Isso foi muito comum, no caso Sondas foi explícito, quando o presidente Lula pessoalmente chamava os presidentes de fundos, às vezes em conjunto, 3 ou 4 fundos, às vezes separados, e dava uma determinação para que eles
colocassem recursos em determinados investimentos que eram prioridade do governo, não necessariamente dos fundos. E dentro desses investimentos tinha todo o ilícito possível. Então, não necessariamente, nesse caso, o presidente do fundo cometia o ilícito da propina, mas ele cometia o ilícito de subverter as normas de investimentos do fundo para atender a ordem política, sendo que ele sabia que nesses projetos existiam ilícitos. Um segundo aspecto é quando o próprio presidente do fundo, ou o diretor do fundo, participavam do ilícito. Nem sempre isso acontecia, mas muitas vezes isso aconteceu. Não é? E aí de forma diferenciada entre cada presidente de fundo. Por exemplo, eu sei que o Sérgio Rosa ele fazia essa primeira parte de atender ao pedido político e, portanto, subvertia, por pressão do governo, a ordem, subvertia os critérios de operação técnicos do fundo, da Previ, mas eu não tenho conhecimento de pedido de propina para si mesmo do Sérgio Rosa, não tenho conhecimento. Não quero nem dizer que houve, nem que não houve, mas digo que eu não tenho conhecimento. Wagner Pinheiro eu sei que operava a pedidos políticos de maneira mais ampla e que recebia contribuições para isso, contribuições pessoais, propinas. Guilherme Lacerda era... Só fazer uma interrupção técnica, doutor Frederico, se o senhor me permite. Claro. Esses temas, a gente queria se cingir, não por uma reserva mental, mas a questão dos fundos 7 Brasil, não a sistemática geral dos fundos, para não invadir o sigilo de outras colaborações. Tá, tudo bem. Não, mas então, sem entrar em especificidade, o senhor disse que algumas pessoas recebiam vantagens indevidas, outras simplesmente operavam a ordem política. Operavam na ordem política. Mas mais ou menos no tempo, né? Que ano mais ou menos há essa virada que eles começam a operar? Que eles deixam de atuar para marcar posição ali no fundo e passam a atuar familista. Isso é progressivo. Por exemplo, você pega, eu estava falando do Wagner Pinheiro, eu ia completar com o Guilherme Lacerda. O Guilherme Lacerda era mais ampla ainda a atuação dele, genericamente, em relação a fatos ilícitos. Ele aceitava as decisões políticas, sabia que existia propina e pedia para si mesmo também, até tanto para proveito próprio quanto para sua candidatura, que em 2010 ele se tornou candidato a deputado federal, então fez vários tipos de ilícito para sua própria candidatura. Então isso vem ao longo de 2005, 2006... A candidatura dele foi ano 2010, candidato a deputado federal. Tá? Então, entre 2006 e 2010, há uma mudança radical na forma... Assim, começa em 2004, 2005, já começa a ter pedidos para os fundos para realizar operações políticas com fins ilícitos. Como que os fundos sabiam que essas operações eram ilícitas, os presidentes de fundo? Porque, basicamente, quem ia tratar com eles, na maioria das vezes, não era o ministro da área, era o tesoureiro do PT. Então, quando o tesoureiro do PT vai tratar com um presidente de fundo um assunto, ele sabe do que se trata. Às vezes fazia conversa explícita, às vezes não. Quem era o tesoureiro? O tesoureiro foi Delúbio Soares, depois foi Paulo Ferreira, depois o Vacari. O Vacari começa a atuar com fundos antes mesmo dele ser tesoureiro, porque ele já tinha um relacionamento grande com as pessoas dos fundos e com as pessoas do movimento sindical bancário. Delúbio, Vacari e Paulo Ferreira, entre os dois. O Paulo Ferreira foi um período muito curto. Na verdade, os dois que atuaram mais amplamente foi Delúbio e Vacari. Bom, então voltando não, é só mais um detalhe. O Vacari, ele era sindicalista bancário, né? Ele tinha um vínculo até com Banespa, que depois é o Santander, mas ele é afastado porque ele exerce atividade profissional sindical. Né? Profissional sindical. E o senhor disse que ele começa a atuar nos fundos bem antes. Antes dele se tornar tesoureiro do PT. Antes de se tornar... Pelo relacionamento que ele tinha com Gusquem e com esses presidentes de fundos já anterior. Isso seria o quê? Na década de 90? Não.
sem atuar nos fundos de forma ilícita no governo do PT. Ah, tá, entendi. No governo do PT, não antes. Tá. Bom, mas especificamente sobre o FIP-Sondas, como é que surge a necessidade de se formar esse FIP, né? No âmbito do governo, como é que isso aparece? Acontece o seguinte, numa determinada rodada de leilão da ANP, a Petrobras pede a suspensão do leilão e alerta o governo que ela consolidou uma questão que ela já vinha estudando há um tempo, que é a descoberta do pré-sal. Não vou me estender nisso, mas basicamente com a descoberta do pré-sal ocorre no Brasil aquilo que ocorre em todo o país onde ele se torna grande produtor de petróleo, com grande excedente de petróleo, que é uma corrida pelo ouro, né? Quer dizer, a partir desse momento há todo um grande empenho do governo para buscar essa riqueza, há um grande empenho dos governadores para buscar sua parte da riqueza, dos prefeitos das áreas fronteiriças dos poços. Então começa toda uma briga política e uma atuação intensa de lideranças políticas pela riqueza que se descobriu, que é a riqueza do pré-sal. E como é comum no Brasil e também em muitos países, assim, todo mundo começa a querer gastar por conta, ou seja, começa já a se fazer 1000 planos para todo tipo de ação em cima de um dinheiro que está a 7.000 metros de profundidade. No governo federal em particular, e junto ao presidente Lula, o pré-sal apareceu como ele chamava até de passaporte para o futuro, como ele chamou, um bilhete premiado, né? Quer dizer, ao final do seu governo, ele recebe um senhor bilhete premiado. E como ele já estava bem avaliado naquela época, o pré-sal se torna quase um motivo de delírio político no ambiente governamental. Ou seja, o governo passa a atuar como se tudo fosse possível e que tudo se pudesse resolver, porque além da força do governo, a riqueza do Brasil tinha sido multiplicada com essa descoberta. Isso também dá ao ex-presidente Lula um novo momento de atuação que era muito raro dele. O presidente Lula começa também a se descuidar da parte legal da sua atuação como presidente e passa a atuar diretamente no pedido de propina. O pré-sal é que marca essa mudança de forma mais significativa. A partir do pré-sal que ele tem uma atuação... Mas ele sempre soube que tinha ilícito e sempre apoiou as iniciativas de financiamento de campanha, etc. Mas no caso, no pré-sal, ele começou a ter uma atuação pessoal. Direto. Tá. Mas antes disso, além desse caso, o ex-presidente tinha, ou isso foi isolado, o ex-presidente tinha alguma atuação direta nesse caso, além desse caso? Teve, em algumas outras oportunidades ele teve atuação direta, mas não era sempre, era raro. Tá, mas tipo o quê? Existia precedente para ele fazer esse tipo de coisa? Precedente do ponto de vista de atuação ilícita? Direta do presidente. Sim. Houve outros casos que eu pediria licença para o senhor, porque eles fazem parte da minha colaboração em outras instâncias, mas estão devidamente relatadas pelas várias autoridades. O senhor não poderia dar um exemplo? De atuação do presidente direto? Direta, por exemplo, o presidente chegou a assinar um protocolo, um contrato com o presidente francês, Nicolas Sarkozy, no dia 7 de setembro. Eu lembro que era 7 de setembro, porque o presidente francês veio para as comemorações do 7 de setembro e passou a madrugada inteira com o presidente Lula, com o ministro da Defesa, e saiu dessa reunião de madrugada com um documento assinado pelos dois presidentes sobre a compra de caças Mirage, a compra de helicópteros e a compra de submarinos franceses, uma iniciativa completamente inadequada, porque isso estava sendo conduzido tecnicamente pela área de defesa e foi atropelado por ambos os presidentes, da França e do Brasil, e isso gerou todo tipo de propina. Então não foi só na sombra. Isso envolvia vantagem indevida também. Sim. De grande monta. Também posso citar
o caso de Belo Monte, onde o presidente também se envolveu diretamente na operação dos fundos de pensão e sabia que a partir desse investimento, desse projeto, haveria pedido de propina. No caso do Belo Monte, mas para o investimento para o investimento na usina. Mas através dos fundos de pensão? Dos fundos de pensão. Ou das construtoras? Não, ele também atua nas construtoras, mas tá. Aqui, como estamos falando de fundo de pensão, foi uma outra oportunidade que ele atuou junto aos fundos de pensão para forçá-los a investimentos que do ponto de vista dos fundos, eram tecnicamente inadequados. Uhum. No caso das sondas, o presidente, além dos fundos, antes mesmo dos fundos de pensão, o presidente fez uma reunião na qual ele convocou a mim, que era deputado, ex-ministro dele, da Fazenda, ao José Sérgio Gabrielli, que era então presidente da Petrobras, e a Dilma Rousseff, que estava saindo do Ministério da Casa Civil para se tornar candidata a presidente, já consolidada essa candidatura. E ele chamou essas 3 pessoas e comunicou o seguinte: ele falou, eu quero que o FIP-Sondas e as sondas, né, que vão ser construídas para o pré-sal, garantam, façam mesmo que o pré-sal fará para o Brasil, que é garantir o futuro do Brasil, que essas sondas garantam o nosso futuro, o futuro do PT. Então, eu chamei vocês aqui porque eu quero que o Gabriel faça essas sondas no Brasil, que faça com empresas nossas companheiras e chamei o Palocci aqui para que ele zele para que essas empresas financiem a campanha da Dilma Rousseff. Portanto, foi uma coisa direta do presidente, coisa que raramente aconteceu algumas vezes, mas no caso do pré-sal ele entrou diretamente na operação. Mais tarde ele vai convocar os fundos e forçar os fundos a investir na SET Brasil, a SET não existia nessa primeira reunião. Uhum. Ela veio existir posteriormente, e aí ele chama os fundos para forçar os fundos a investir na SET Brasil, na construção das sondas, porque era necessário gerar capital para poder fazer os grandes investimentos dessas sondas. Né? Uhum. E o senhor lembra quando aconteceu essa reunião? Essa reunião do presidente comigo, com o Gabriel e com a Dilma foi entre o fim de 2009 e começo de 2010. Principalmente, eu asseguraria mais começo de 2010. Ela ocorreu na biblioteca do Palácio da Alvorada. Tá? O presidente ocupava a ponta da mesa. De um lado estava eu e Dilma, do outro lado estava a Gabriela. Da mesa grande de reuniões da biblioteca do Palácio da Alvorada. Era um dia à noite, ele nos chamou e fez esse comunicado. Foi uma reunião curta até. Qual período do dia? Final do dia? À noite. Foi o começo de noite. E foi até uma reunião curta, porque confesso que eu, Dilma e Gabriel ficamos um pouco perplexos com a maneira sem cerimônia que ele abriu e fechou o assunto que ele queria. Ele raramente fazia dessa maneira, tão explícita, tão direta. Ali ele abriu a reunião e disse: quero as sondas no Brasil e quero que as sondas paguem a campanha da Dilma. Ou seja, ali o pré-sal já estava fazendo um efeito um pouco inebriante ao governo. Eu, a Dilma e o Gabriel ficamos um pouco assustados com a coisa da reunião, falamos pouco. Então eu tive a oportunidade de comentar com o Gabriel e com a Dilma sobre esse episódio. Nessa época o Gabriel era presidente da Petrobras, né? A Dilma era presidente do Conselho da Petrobras e ministra da Casa Civil, saindo para ser candidata. Uhum. E eu era deputado federal pelo PT, ex-ministro da Fazenda. Por que o Lula me chamou? O Lula tinha muita confiança em mim, eu sempre conversei com empresas sobre doação de campanha, eu sempre ajudei o Lula pessoalmente em relação às necessidades dele. Então ele tinha confiança total em mim nesse aspecto. E não tinha muito no Gabriel, porque o Gabriel era mais uma atuação mais vamos dizer, mais voltada para a empresa. O Gabriel não era uma pessoa de arrecadação de fundos. Uhum. E a Dilma estava lá porque era candidata. Ele queria comprometer a Dilma com
Não foi à toa que ele chamou a Dilma. Ele queria que a Dilma se comprometesse com esse ilícito, porque isso ia atravessar o governo dele. Ao mesmo tempo, ele estava assegurando que um projeto de longo prazo, ele estava deixando o governo naquele ano, então ele estava assegurando que um projeto de longo prazo pagasse a campanha da sua sucessora e ela se comprometesse com esse projeto de forma lícita e ilícita, para não parar esse projeto no futuro. Vou explicar depois que isso teve um valor grande, porque ela tentou segurar esse processo depois que virou presidente. O processo de ela tenta em relação aos fundos também? Não, em relação aos fundos ela foi igual ao presidente Lula. Ela insistia, inclusive usava muito que aquilo era uma ordem do presidente Lula, e ela fazia reuniões com os fundos na Casa Civil e forçava a barra para os fundos investirem. Eu lembro disso porque isso foi começo de 2010 e vários dos membros do fundo me procuravam. Wagner Pinheiro procurou, o Guilherme Lacerda menos, eu raramente conversava com o Guilherme Lacerda, mas Sérgio Rosa procurou, depois o substituto do Sérgio Rosa, que foi Ricardo Flores, me procurou várias vezes, o substituto do Wagner Pinheiro, algumas vezes não procurava pessoalmente, mas mandava mensagem. O que era a preocupação deles? Eles pediam, como eles viam que eu tinha uma visão um pouco mais equilibrado do ponto de vista da relação pública e privada, de investimento, eles pediam para que eu ajudasse a tirar a pressão do Lula e da Dilma, para que eles pudessem ter tempo de avaliar os projetos, para que eles pudessem fazer de forma adequada. Porque o presidente Lula não dava muito espaço, não. Ele meio que falava, vocês estão aqui porque vocês foram nomeados para representar o governo. E, inclusive, essas reuniões, quase todas elas são registradas formalmente no Palácio. Eu lembro que quando terminava essas reuniões eu alertava o presidente, falava, presidente, o senhor está fazendo uma coisa que talvez não seja adequado o presidente da República fazer, porque não é muito legal se chamar os fundos que são privados e na mesa presidencial o senhor determinar que eles façam investimentos. Acho que a coisa precisaria ser mais mediada. Ele reagia muito mal a esse tipo de comentário meu. Ele falava, quem foi eleito fui eu. Ou eles cumprem o que eu quero que faça, ou eu troco os presidentes. Então ele era muito intransigente em relação a isso. A Dilma também, e ela ainda usava a força do presidente e falava de forma até mais agressiva, muitas vezes, com os fundos. E os presidentes de fundo ficavam muito constrangidos. O Sérgio Rosa resistia um pouco mais, o Guilherme Lacerda resistia quase nada, o Wagner Pinheiro meio termo. Só um segundo. E o Wagner Pinheiro? Meio termo. Ele tinha alguma resistência, mas ele era muito político, o Wagner Pinheiro. Então ele tendia a atender a demanda política. De forma mais moderada, tal, que o Guilherme Lacerda. O Guilherme Lacerda era totalmente político e sabia de todo ilícito e participava dele sem nenhum constrangimento. O senhor chegou a mencionar que houve o registro dessas reuniões, né? Eu estava falando, essas reuniões, a maioria delas, talvez não todas, mas a maioria delas são registradas na Presidência da República, e eu até fiz esse alerta ao presidente, olha, aqui você está fazendo reuniões formais, registradas. Eu não sei se isso é adequado. Além das pessoas, havia alguma secretária que acompanhava? Tinha. Normalmente, nessas reuniões, existia uma pessoa chamada Clara Ante, que foi assessora especial do presidente Lula, que ela fazia relatórios dessas reuniões. Clara Ante. Como é que é? Clara Levin Ante, A-N-T. A-N-T. A Clara Ante, ela fazia registros quase que, como é que chama? Taquigráfico. Não era exatamente, não era taquigráfico, mas era quase taquigráfico. Ela não é taquígrafa, mas ela registros bastante completos dessas reuniões. Ela tinha um iPad com um teclado que ela ficava em todas as reuniões anotando tudo que era importante que era uma decisão do presidente, para ela depois dar para Dilma, para o presidente, para ela mesma cobrar o encaminhamento daquelas decisões. Então a Clara Ante tem isso tudo registrado. E eu, na verdade, fiz um alerta a eles sobre o que estavam fazendo ali, porque estavam fazendo uma coisa irregular em reunião oficial e fazendo registro oficial de ilegalidades.
O presidente não via como ilegalidade, falava que ele que era o eleito e quem ele nomeava tinha que obedecer às prioridades do governo. Isso aconteceu nas sondas, aconteceu em Belo Monte, por exemplo. Também aconteceu em Belo Monte. Nas sondas, você tinha uma situação em que a Previ resistia muito, a Petros menos, porque a Petros era vinculada ao petróleo, então ela era mais amigável ao assunto para a Petros. E no caso da FUNCEF não tinha nada a ver, mas o Guilherme era muito aberto a atender o governo. No caso da Belo Monte, todos ficaram muito constrangidos, não que o investimento fosse ruim, veja bem. O problema é que eles eram cobrados de investir sem analisar. O projeto é grandioso, é essencial para o futuro. Então tinha um grande discurso do projeto, mas ninguém pode fazer um investimento em um fundo de pensão que detém a responsabilidade sobre bilhões de trabalhadores em cima de um discurso político. Eles têm todo um critério para decidir o investimento. Sim. E ali era o atropelamento do critério técnico. Bom, e como é que foram as reuniões com os gestores, né, com os presidentes dos fundos? Porque há dois principais aportes, né? E o primeiro aporte é o que vai constituir o fundo. O senhor sabe se teve uma reunião antes do primeiro aporte com esses gestores? No FIP? Teve. Como é que foi? Tanto do presidente Lula quanto depois de cobranças da presidente Dilma. Foi no período, o FIP foi constituído no meio de 2010, né? E já antes disso já havia tido uma reunião do presidente Lula com esses fundos e também da ministra Dilma. A ministra Dilma um pouco antes dela sair do governo. Depois ela saiu do governo para ser candidata. Mas essa primeira reunião, o senhor está presente com eles? Não estou. Não estou. Eles vêm me contar essa reunião preocupados com a pressão. Tá? Por isso que eu fico sabendo. Aí eu volto ao presidente, porque eu assisti essas reuniões e participei quando eu era ministro da Fazenda, em outros temas. Isso se repetiu durante todo o governo do presidente Lula. No caso da FIP Sondas, eu já estava fora do governo. Então eles eles viam, os presidentes do fundo, que nas reuniões, quando eu era ministro, eu moderava um pouco as pressões do presidente. Mas eles relatam então que houve uma reunião com... Várias reuniões. Tá. Eles receberam pressões enormes para investir nas sondas, e em Belo Monte foi no mesmo período, no mesmo período de tempo. As sondas foi diretamente nesse primeiro semestre de 2010. Mas aí pelo presidente Lula, porque é nessa época que eles procuram? É nessa época que eles me procuram. No primeiro semestre de 2010. No primeiro semestre de 2010. Da Previ, primeiro o Sérgio Rosa, mas principalmente o Ricardo Flores, que o substitui nesse ano de 2010. E na Petros, primeiro o Wagner Pinheiro, pessoalmente, depois o Carlos, que o substitui. Carlos Afonso, né? Quem é o substituto? Carlos Afonso, não é isso? Primeiro que o senhor falou? Eu não lembro, eu só ver os nomes direito. Primeiro Sérgio Rosa na Previ, que depois é substituído por Ricardo Flores. E no caso da Petros, Wagner Pinheiro fica até o fim de 10 e é substituído nos últimos dias de 10 pelo Carlos Afonso. Então, em 2010 eu trato... O Carlos Afonso também procura o senhor? Não, ele procura sim, mas mais indiretamente. Eu não tratava pessoalmente com o Carlos Afonso. O Wagner Pinheiro conversava pessoalmente, o Sérgio Rosa conversava pessoalmente e o Wagner Pinheiro também eu conversava pessoalmente. Wagner Pinheiro, Sérgio Rosa e o substituto do Sérgio Rosa, o Ricardo Flores, presidente da Previ. Esse me procurava em minha casa várias vezes. Ele tinha menos experiência com fundos, o Ricardo Flores, e ele ficava um pouco tenso com essas reuniões. Ele não sabia, ele não era do PT, então ele tinha uma dificuldade um pouco maior, e ele me procurava, não sei recomendado por quem, mas ele me procurava muito para se orientar sobre como proceder. Então, O Ricardo Flores eu sei também que
sabia da propina e aceitava a propina para ele. Até, se você me permite, eu dei um depoimento para a doutora Rúbia, onde eu falei que tinha informações de que ele recebeu de presente, inclusive, um apartamento em Recife. E comentei também de que havia comentários de que ele e outros tinham apartamento em Miami, mas eu quero dizer claramente o seguinte: sobre apartamento em Miami eu ouvi comentários, mas que ele, em Recife, ele ganhou um apartamento de presente de uma empreiteira. Só um segundo, no depoimento anterior constou que ele possuía... Que ele tinha ganho de propina. Ele ganhou Um apartamento apartamento em Recife e outro em Miami. Recife e outro em Em Miami. Agora, eu queria só esclarecer que eu tenho conhecimento que ele ganhou um apartamento em Recife. E ouvi falar de Miami. Eu não posso afirmar que ele ganhou um apartamento em Miami, porque isso eu ouvi falar. O de Recife eu sei que ele ganhou. Quem mencionou para o senhor? O de Recife foi uma pessoa que fez a compra para ele, que foi André Gustavo, da empresa Artplan. Qual o nome? André Gustavo. André Gustavo. Da empresa Artplan. Artplan Comunicação, empresa de marketing, que ele que recebeu o dinheiro e fez a compra em nome do Ricardo Flores. Uhum. Em Recife. O de Miami foi comentário de mercado que eu ouvia, mas eu não posso dar valor porque não é uma coisa que eu tenha segurança. O de Recife eu sei que existe o apartamento, sei que foi comprado pelo André Gustavo. Até ele me falou na época os valores, que eu não me lembro, mas é um fato concreto. Uhum. É Artplan Comunicações, né? Posso estar me enganando com o nome não é Artplan, não. É um outro nome. Eu vou me lembrar. Não é Artplan, André Gustavo. Mas quem... Ele é um ele é o intermediário, né? Mas ele é o intermediário, mas quem estava pagando vantagem? Quem pagou nesse caso foi a empresa OAS. Ah, tá. Nesse caso específico. Não teve a ver com FIP, não. Eu tô só... Mas em outra operação. Arcos, empresa, exatamente. A empresa se chama Arcos. Artplan, uma empresa do Rio de Janeiro. Aqui, Arcos Comunicações ou é só Arcos? Só Arcos, deixa eu só checar, doutor. Arcos Marketing e Comunicações. Por favor, retire aí Artplan, que é uma outra empresa do Rio de Janeiro. Não, nada tem a ver com isso. É Arcos só. É Arcos. Então, que a empresa OAS pagou ele por outro... Por outro serviço do Ricardo Flores, outro apoio. Mas isso gerou... outro serviço, o senhor diz, outro apoio nos fundos. O dele era Postales. Não, dele era Previ. Foi alguma atividade, que eu não sei, que ele fez para o OAS e ganhou um apartamento em Recife. Esse dinheiro foi passado para o André Gustavo, que comprou esse apartamento para o Ricardo Flores, e não sei como eles se acertaram depois. Tá. Mas esse evento eu conheço. E quem contou mesmo, o senhor foi? Quem contou foi o próprio André Gustavo, que era meu amigo, ele contava algumas coisas. Agora, o de Miami eu não conheço, eu ouvi falar. Então não sei nem se existe de fato esse apartamento de Miami. Eu só estou fazendo essa ressalva porque no meu depoimento que dei à polícia isso não ficou muito claro. Tá? Então eu queria dizer exatamente o que eu sei e o que eu não sei, o que eu ouvi falar sobre esse assunto. Tá excelente. Em relação ao Ricardo Flores, o senhor sabe se ele recebe alguma vantagem devida no caso do FIP Sondas? Não sei se no caso do FIP Sondas, não sei dizer, mas ele... Mas era costume. Era costume dele receber. Bom, em relação aos demais gestores, o senhor sabe se o Wagner Pinheiro recebeu vantagem? Recebeu vantagem. Como que ele recebeu essa vantagem? Eu sei que recebia pelo menos de um caminho que era através do Busquem, que me falou que às vezes fazia repasses a ele.
Esse é um dos caminhos. Acho que ele tem outros caminhos também. Acredito que Joesley Batista, JBS, fez muitas contribuições para ele. Nesse caso, FIP Não, Sondas? não. Ah, tá. Outros Não, casos. mas, quando No caso, FIP Sondas. no FIP Não, o Sondas. FIP Sondas, veja bem, eu acredito que o grande ilícito que tem dos fundos de pensão no FIP Sondas foi ter decidido investimentos sem os critérios dos fundos. Eu não sei se eles tiveram propina originada do FIP Sondas diretamente, a não ser em contas mais genéricas, porque esses tipo Guilherme Lacerda, Wagner Pinheiro e Ricardo Flores, eles recebiam propinas com frequência das empresas. Então, em algumas situações, não tinha uma vinculação específica com um projeto, mas com o conjunto da obra, vamos dizer assim. Por exemplo, Guilherme Lacerda foi candidato a deputado, então ele pedia para todas as empresas do FIP Sondas, empresas que não eram do FIP Sondas. Então, o conjunto da obra que tem mais importância aí no caso do Guilherme Lacerda. O Guilherme Lacerda pediu vantagens para empresas que estavam ligadas ao FIP Sondas. Sim, e também das que não estavam ligadas ao FIP Sondas, mas das que estavam todas. E aí recebeu por dentro e por fora. Ah, tá. Recebia por dentro e por fora. Por dentro... Por dentro que eu digo em campanha, né? Ele foi candidato a deputado. Por dentro, doação com oficial. Bônus, doação oficial. Aham. O Guilherme Lacerda recebeu propinas de várias empresas e doações oficiais também em campanha. Entendi. Então O Wagner Pinheiro sei também que recebeu e o Ricardo Flores sei também que recebeu. Não conheço o recebimento do Sérgio Rosa, e sei apenas que ele tinha, que depois de sair da Previ, ele fez uma consultoria e passou aí a atuar com várias empresas, inclusive do FIP Sondas, e recebeu o recurso dessas empresas. Se isso tem Sérgio Rosa, né? Sérgio Rosa. Ele fez uma consultoria depois que ele deixou a Previ em 2010 e recebeu recurso de várias empresas do pré-sal. Se tem a ver com isso, eu não sei dizer. Bom, o senhor disse que não sabe se nesse caso específico eles receberam propina, mas há um conjunto da obra. Então, vamos ver se o retrato que eu falar para o senhor é correto, né? Mesmo que não haja um pagamento de propina, a alavancagem que se tinha ali era a seguinte: eles queriam se manter nos cargos que eles estavam, né? E se eles não obedecessem o presidente, eles poderiam perder o cargo. Poderiam perder o cargo. E além disso, perdendo o cargo, eles perderiam o acesso à vantagem de outros empreendimentos. É esse o retrato? Esse mais. Eles sabiam que nesse empreendimento existia ilícito para o partido e para o governo. Eles sabiam disso. Eram informados disso. Nem sempre esse ilícito ia para o bolso deles. É isso que eu quis dizer. Mas eles sabiam que o investimento, que ao fazer o investimento, eles estavam rompendo critérios internos dos fundos e gerando propinas ao partido. Isso eles sabiam. Todos eles, inclusive Sérgio Rosa. Tá? Mas nem sempre eles pediam parte dessa propina para eles. Nem sempre. Entendi. Tá? Ok. Porque isso daqui não está no âmbito da nossa apuração, né? Faz parte da operação aqui de Curitiba. Então eles têm conhecimento do que haveria nos fatos apurados pela operação da Lava Jato, né? Que são a corrupção em desfavor da Petrobras. Sim. Eles sabiam que estavam atendendo a necessidade do governo. Governo para investimentos lícitos e para propinas. Todos eles sabiam, até porque, como eu repito a você, na maioria das vezes quem ia tratar da operação com eles era o Vacari, que era um tesoureiro do partido. Se o assunto fosse mais republicano, seria um ministro, né? Ou um secretário executivo de um ministério, não o tesoureiro de um partido.
Ok. Mas e aí há um segundo aporte, eu acho que eu acho não, com certeza já é no governo Dilma, né? Isso daí faz parte dessas buscas que eles fizeram. Eles vão buscar várias vezes, né? Que o senhor mencionou. Então, no segundo momento eles buscam investimento de novo. E aí já o Ferraz, que é presidente da SET, me procura para eu ajudar a pressionar os fundos, porque o único fundo que atende ele plenamente Ferraz é o então, aí qual é o primeiro nome João dele? Ferraz. João Ferraz. Aí já a SET constituída, o João Ferraz era presidente da SET, ele pede para me conhecer numa determinada oportunidade, e uma das coisas que ele me pede é para que ajude a fazer pressão nos fundos para novos aportes de capital para a SET Brasil. E ele me relata nessa oportunidade que o único fundo que ele tem fluidez de relacionamento e investimento é a Petros. E que os outros são mais resistentes, mais difíceis. Aí eu falo para ele que eu não podia fazer nada. Nessa época nem deputado eu era mais. Eu estava fora do governo, eu era apenas consultor. E indiquei a ele para falar com o ministro Guido Mantega. E ele disse que foi falar com o ministro, foi muito bem recebido e que achava que ali ia ter retorno, ia ter respaldo dele. Na época ele foi também falar com o ex-presidente Lula. O João Ferraz. João Ferraz. Sobre as dificuldades que ele tinha na SET, pedindo apoio. Ele meio que se orientava comigo, ele sabia que eu não estava no ministério, não estava no governo, mas ele, como sabia que eu participei da formação da SET, tudo, ele me procurava e pedia orientação. E eu sugeria a ele, eu falei, vai ter mais eficiência sobre os fundos você falar com o ministro Guido Mantega, porque ele é ministro da Fazenda, portanto os fundos dos bancos são subordinados a ele, e ele é presidente do conselho, era presidente do conselho da Petrobras. Nessa época o presidente já era ex-presidente. Quem? O presidente Lula já era ex-presidente. Aí já era... O presidente Lula era ex-presidente, a Dilma era presidente da República, o Guido Mantega ainda já era ministro da Fazenda, eu não era nem deputado mais. Como é que o senhor sabe que o João Ferraz procurou o ex-presidente Lula? Ele foi 2 vezes, o próprio presidente Lula me falou, porque ele foi 2 vezes ao presidente Lula, e o presidente Lula queria, quando depois soube que o João Ferraz havia pego propina, o presidente Lula queria que eu assumisse que eu tinha levado o Ferraz lá. E eu falei que eu não concordei com isso. Eu falei que ele devia falar como foram essas visitas, quem marcou, e não tinha por que eu falar que eu tinha levado, porque essa mentira ia aparecer depois. Mas eu sei que o Ferraz teve pelo menos 2 vezes com esse presidente Lula. Tá, o ex-presidente Lula, ele pede para o senhor assumir a responsabilidade. De ter levado o Ferraz para ele depois que o Ferraz é acusado na Lava Jato. Você entendeu? Isso já devia ser o quê? 2014? Isso já, 2014. Ele recebe o Ferraz em 12, 13. Quando o Ferraz se complica na Lava Jato, ele me chama lá e tenta me convencer de que eu levei o Ferraz para falar com ele. Tipo assim, para eu assumir a responsabilidade de ter levado, porque ele percebe que o assunto pode chegar nele. E eu digo que não é bom fazer isso, não vou fazer porque não é bom, porque depois descobrem que isso é mentira, só piora a situação dos fatos. Né? Tá, só um segundo. Aí eu soube que nessa época parece que a Petros voltou a investir, a FUNCEF voltou a investir, a Previ não sei se voltou a investir, porque a Previ estava mais resistente a esse investimento. Aí já não era mais Ricardo Flores, inclusive, já era um novo presidente da Previ, que se não me engano era o Dan, uma pessoa chamada Dan, que eu não conheço, e também não conheço nenhum ilícito que ele tenha praticado. O senhor sabe o motivo pelo qual a Previ, né, não investiu? Ela não queria investir desde o início. Na primeira momento foi forçada pelo presidente Lula. Na segunda vez não tinha quem a forçasse, ela não quis investir. Eu não sei se ao final ela investiu ou não, mas eu sabia que ela, próximo do período do reinvestimento, a Previ não estava querendo investir. Soube pelo João Ferraz. Não estava conseguindo investimento da Previ. Nessa mesma época, 2012. Nessa época. Foi nos 11 para 12.
Dan Conrado. Dan Conrado. Nessa Dan época Conrado era Dan Conrado, que era o presidente Presidente da Previ, que eu não conhecia, não me dispus a falar com o ele. Dan Conrado, ele resistiu. Ele resistiu. Soube que ele resistiu bastante. Não sei se no fim fez ou não o investimento. Aham. E o João Ferraz pediu para eu falar com ele. Eu expliquei para o João Ferraz que eu sequer o conhecia. Pedi para ele falar com o ministro da Fazenda, então, que era o Guido Mantega. E aí não sei o que aconteceu, eu não acompanhei depois. Eu sei que a Petros e a FUNCEF voltaram a investir. Não tenho certeza se o Previ voltou a investir. Entendi. O senhor sabe se o ex-presidente Lula e então o presidente Dilma se encontraram com os presidentes dos fundos para tratar desse segundo aporte? A presidente Dilma, sim. Que a presidente A Dilma, ela frequentemente conversava com os presidentes de fundo. A presidente Dilma tinha um modelo de reunião um pouco diferente do presidente Lula. Ela punha muita gente na sala, né? Os ministros, com os presidentes de fundos. Tal. O presidente Lula fazia reuniões mais específicas. Uhum. A reunião era para forçar investimentos. Nem o presidente Lula, o ex-presidente Lula, nem o ex-presidente Dilma tinha qualquer constrangimento de forçar os fundos a fazer investimentos. Eles não se preocupavam com o fato de que isso era desfuncional. Não era exatamente ilegal, era primeiro desfuncional. Se tornava uma ilegalidade na medida em que os presidentes dos fundos atropelavam as regras dos fundos e também, fundamentalmente, porque sabiam que nesses investimentos tinha propina. Mas o atropelamento se dava sem nenhum constrangimento. Quase todos eles devem estar registrados nessas atas de reuniões do como é que o senhor sabe da existência dessa reunião? Quem falou para o senhor? Da Dilma, os fundos eles falavam. Os presidentes. Os presidentes dos fundos, as pessoas dos fundos, as pessoas vinculadas. E eu, quando fui ministro, assisti pelo menos uma dezena dessas reuniões. O senhor disse que a reunião dela é bastante populada. O senhor sabe quem mais estava presente? Normalmente, não, eu nessa fiz nessa específica, eu não sei. Mas as reuniões que eu acompanhei com a presidente Dilma, ela fazia reuniões para tratar com 2 ministérios, ela chamava, às vezes, 10 pessoas. O Lula chamava os 2 ministros. A Dilma chamava umas 10 pessoas. Ela chamava a pessoa do fundo relacionado, ela chamava a pessoa, às vezes, o secretário executivo junto com o ministro, às vezes o secretário da Receita junto com o ministro da Fazenda. A Dilma fazia reuniões amplas. O Lula era mais reservado nas suas reuniões. E as reuniões todas têm registro, porque da Dilma nem todas. Da Dilma, você, honesto com o senhor, ela nem sempre registrava. Ela não tinha uma figura igual a Clara Ante que fazia a ata das reuniões. O presidente Lula registrou a partir de 2004, não foi no primeiro ano, isso não existia. A partir de 2004, ele tem registro formal de todas as reuniões. Eu não sei se isso ficou no governo, ou se eu sei que a Clara Ante tinha isso. Né? E eram registros formais de reuniões. Aí eu me lembro disso porque eu alertei o presidente e a Clara Ante diversas vezes que ali não era só ata de reuniões, aquilo era relato de ilícitos também, para eles tomarem cuidado com o que estava acontecendo. O senhor alertou o Lula e no governo da Dilma não aconteceu o mesmo registro? Não, no governo da Dilma aconteceu as mesmas coisas, mas eu nunca vi registro sendo feito como era feito no governo Lula. Esse é um exemplo. Outro exemplo era, por exemplo, a orientação para os ministros a fazer cartel. Às vezes fazia isso sem saber que estava fazendo. Fazer cartel como Por exemplo, controlar preço de determinado produto, do etanol. Então eu já vi reunião com o presidente Lula e com o ex-presidente Lula e com o ex-presidente Dilma, coordenando como deveria os ministros fazer para coordenar com os empresários o preço de determinados produtos. Isso para o CAD, se você levar para o CAD, chama crime. Formação de cartel. E eu falava isso para o presidente, falava para o presidente Dilma, falava para o presidente Lula, eles falavam isso. O senhor está querendo dizer que não havia um cuidado, né? Eles não eram conhecedores da... Eram sem cerimônia. Você pode dizer que não eram conhecedores a princípio, mas todas as vezes que eu alertei ao presidente Lula, ou ao ex-presidente Dilma, ou ao ex-presidente Lula, que aquilo era crime, eles não me ouviram. Falaram que eles foram eleitos para mandar.
O presidente Nixon já falou uma vez, numa entrevista, que quando é o presidente que faz, não é crime. Mas ele acabou renunciando. Ok. Bom, entre 2012 e 2000 até o final da operação, quando a Lava Jato estoura, né, todo mundo meio some de tudo, né? Eu imagino. Uhum. Como é que o senhor tem mais algum fato a partir de 2013 que o senhor considera relevante em relação ao tratamento dado aos fundos? Aos fundos de pensão, eu precisaria fazer um esforço de mas memória. que tem relação aqui. Que tem a relação com o FIP, com o SET Brasil? Não, o SET Brasil basicamente é isso. É o momento deles serem forçados ao investimento, é o momento deles terem decidido investimento fora dos critérios dos fundos, é o fato deles saberem que esses investimentos geravam propina, e é o fato de alguns deles, aí nem todos, como eu expliquei, pedirem propinas para eles também. Esses são os fatos que envolvem fundos de pensão e a sonda. Para analisar um pouco, o senhor falou que eles não eram muito cuidadosos, né? Mas eles tinham consciência de que esses investimentos dependiam de uma decisão técnica. Claro. Né? Isso os presidentes de fundo ficavam o tempo todo tentando explicar para eles. Mas eles, presidentes, normalmente não dá muito ouvido à parte técnica. Os presidentes justamente diziam a eles, olha, não podemos decidir amanhã, porque isso tem que passar por um comitê de análise, tem que passar por um estudo, tem que passar por um estudo de viabilidade. E isso era pouco ouvido no Palácio do Planalto. Uhum. Por quê? Porque tanto existia na cabeça dos ex-presidentes Lula e Dilma, tanto existia um sentido de missão e de que aquelas obras eram grandiosas, importantíssimas, e portanto estavam acima de qualquer decisão técnica, quanto existia também a certeza da propina que precisava para eleger e perpetuar o poder. Mas eles tinham ciência de que dependia de uma decisão técnica. Em algum momento a questão de risco sobre esses investimentos é sopesado por essas pessoas? Foi pesado? Se ela foi Não, sopesada. foi, por exemplo, algumas vezes os presidentes... Presidente de fundo? Não, os ex-presidentes, né, Lula e Dilma. Mas eles sabiam que envolvia risco. Sabiam que envolvia risco. E que esses foram ignorados. E eles tinham um tratamento também que eu particularmente considero errado. Eles tratavam como fundos públicos. A Previ, a Petro. Eu considero fundos privados, porque eles são de propriedade privada dos trabalhadores dessas áreas. É meu conceito. Eles sempre trataram como fundos públicos e, portanto, recursos públicos. Como se fosse um FGTS. Aí, de fato, se é recurso público, o presidente tem poder sobre ele. Eu tentava dizer, não, eu considero que os fundos de pensão são fundos privados. Eles são de propriedade privada dos trabalhadores de cada uma dessas estatais, dessas áreas. Portanto, eles não são públicos no sentido de serem verba pública. Mas aí, sinceramente, eu ficava falando sozinho quando eu tratava dessa maneira. É por isso que depois os presidentes dos fundos iam me procurar quando eles sofriam pressão, porque eles sabiam que eu tinha Não que eu era contra eles investirem, então eu sempre apoiei o presidente Lula, não estou aqui querendo tirar minha responsabilidade, mas eu achava que tinha que ser respeitado o processo de investimento dos fundos. Daria para fazer respeitando os critérios, mas ali não era respeitado. Mas deixa eu ver se eu entendi. O senhor considera que a atuação dos ex-presidentes foi no sentido de acelerar algo que deveria acontecer mesmo? Ou que o investimento era muito ruim? Por exemplo, sondas, né? 40 sondas no final. Não, o essencial, doutor Frederico, é que naquele momento em que se exigia dos fundos investir, essa resposta que o senhor está pedindo não existia.
Mas E 40, é esse direito mas um de investimento em 40 sondas, é isso que eu pergunto, era razoável? Olha, o mundo tinha 100. O mundo No inteiro. mundo tinha 100. O governo do presidente Lula queria fazer mais 40. Então, tira suas próprias conclusões. Uhum. Se não é um Já certo existiam delírio. 100 sondas no mundo. Tinha 100 no mundo. Não, o total no mundo eram 100 sondas. Aham. A Petrobras queria mais 40 sozinha. Uhum. Entendeu? Então, se isso não. Eu considero isso um certo delírio de grandeza. Comum nos países que descobrem riquezas extraordinárias. É até conhecido isso na economia como o termo a maldição do petróleo. Uhum. Na economia esse é um termo conhecido. E as consequências são conhecidas e se repetem diversas vezes em diversos países. A Venezuela está aí para não me deixar faltar com a verdade. Certo. Não sei se fui claro nesse aspecto. Não, foi claro, sim. Ou seja, não é que os presidentes queriam fazer um projeto cuja resposta estava clara e os fundos ainda não conheciam. Eles queriam fazer um projeto, primeiro, mirabolante. Segundo, os estudos técnicos não estavam prontos. Terceiro, os fundos não podem investir em projetos cujo estudo técnico e equilíbrio financeiro não esteja claro. Essa é a questão. Uhum. A não ser com uma determinação política, com objetivos políticos e de propina. Uhum. Entendi. Só então, para fazer um resumo, havia uma pressão, né, sobre esses fundos mencionados, Previr, Funcef e Petros, através dos seus gestores principais. Esses gestores principais eram pressionados geralmente pelos ex-presidentes, porque esses gestores tinham interesse em se manter nos cargos e arrecadar os benefícios que vinham deles, lícitos e ilícitos, dentro e fora da instituição. O senhor está balançando a cabeça e não está sendo gravado. Sim, não, estou confirmando. O que o senhor está falando é exatamente um resumo do que eu acabei de dizer. E do lado político, né, havia um interesse que a Sete Brasil decolasse, porque ali seria um foco de propinas através dos contratos da Petrobras e contratos com os estaleiros também. Com os estaleiros, né? Basicamente eram os contratos da Petrobras com a Sete e da Sete com os estaleiros, que iria gerar em torno de 25 bilhões de obras. Só nessas sondas feitas no Brasil. Tinha também 12 sondas sendo feitas no exterior, mas aí não entrava fundo de pensão, mas entrava também propinas. Mas essas feitas no Brasil eram em torno de 28 sondas, em torno de 25 bilhões de reais, de dólares. E você imagina o que isso significa, não para uma campanha, isso significa financiamento de 4, 5 campanhas da presidente. Uma coisa que acabou me escapando, né, que a gente deveria ter explorado lá no começo, é por que o financiamento é feito através dos fundos, né, e não, por exemplo, um BNDES. Um BNDES, ou então mesmo fora do país, né, um recurso. Você tem os chineses aí que estão sempre financiando tudo quanto é obra de infraestrutura. Né? Não, os fundos são... O BNDES foi e sempre é muito utilizado. É que os fundos é uma segunda fonte de investimento. Importante, vamos dizer, é um funding, né? Uma poupança muito significativa e cujo papel do fundo para gerar suas obrigações é investir.
Eles têm obrigação, os fundos têm obrigação de investir para gerar os ganhos autuariais para pagar as futuras pensões. Então você está falando com o dono de uma fortuna que tem o objetivo de investir. O detalhe é que a pessoa tem que ser responsável para investir direito e não entrar em aventura. Mas, por exemplo, o senhor mencionou o BNDES. Em relação ao BNDES, em frente aos fundos, é mais difícil você conseguir um financiamento do BNDES? Eles são mais criteriosos do que os fundos? Ou é basicamente... Não, basicamente existia uma troca assim, olha, para te dizer um pouco como funcionava esse ambiente. Quando a Previ aprovava um projeto, os outros fundos iam atrás sem muita análise. Por quê? Porque reconhecidamente a Previ era mais rigorosa em termos de análise. O BNDES também tinha um bom rigor técnico. Então, quando o BNDES ia, ele chamava os fundos e os fundos iam mais tranquilos também. Então, não sei se um se apoiava na análise do outro. Todos assim procurando apoiar a política, mas não entrar em grandes roubadas, entende? Entendi. Então, se proteger. Eu não vou dizer que esses presidentes de fundo eram os irresponsáveis que põem dinheiro em qualquer lugar, não. Eles sabiam da responsabilidade que eles carregavam ali. Era um risco que eles consideravam controlável. Controlável. Então, é lógico que eles preferiam sempre fazer o melhor investimento possível e ganhar seus benefícios com isso. Quando eles eram postos no risco, primeiro eles tentavam se apoiar na Previ, ou eventualmente se apoiar no BNDES, porque esses órgãos têm centros de análise importantes, então dividia o risco, vamos dizer. Amanhã, se eu vou ser processado porque investi num determinado projeto, eu vou lá e demonstro que a análise de risco do BNDES aprovou esse projeto. Então eu estou me resguardando. Entendeu? Então a Previ era um motivo era uma placa de resguardo, o BNDES era uma placa de resguardo técnico. Em relação, porque o Santander foi estruturador, né? Na verdade ele deu uma consultoria financeira e ajudou a estruturar, não? Não, na verdade a Petrobras abriu uma licitação para bancos ou instituições financeiras se credenciar para propor a estrutura financeira da aquisição das sondas. Não existia Sete Brasil ainda. E o Santander ganhou essa licitação e, estranhamente, ganhou com preço simbólico. Era uma licitação em que era normal cobrar alguns milhões, e ela cobrou R$94 mil, não sei, uma quantia muito, muito insignificante. Perto do trabalho. Perto do trabalho que tinha que fazer. Aí ela fez o trabalho, foi o Santander que propôs o FIP, e propôs que a Caixa Econômica Federal gerenciasse o FIP. E aí que nasceu a ideia do fundo e depois veio a ideia da Sete Brasil. A Sete Brasil recebeu o FIP já em andamento. O FIP nasceu antes da Sete. Sim. E aí, o senhor conhece fatos relativos aos agentes do Santander? Porque há uma parte que o responsável do Santander vai e cria uma empresa que entra na Sete Brasil, na Brookfield. Há alguns fatos muito estranhos que ocorrem aí. Eu não conheço tudo que motiva esses fatos, mas eu sei que uma das pessoas que fazia o trabalho para o Santander em todo esse período, que trabalhou junto à Sete, junto à Petrobras, na estruturação desse FIP, e depois na situação financeira da Sete Brasil, ele se chama Luiz Reis. E ele, um tempo depois, deixou o Santander. Ele e alguns outros diretores do Santander deixaram o banco e formaram uma empresa chamada Lakeshore Partners, que passou a ter relação com a Sete Brasil, inclusive passou a comprar ações da Sete Brasil. Ela capitalizou a Sete Brasil também. E essa empresa, ela fez contratos aí para fazer estruturação financeira, não para a Petrobras, mas para a Sete Brasil. Só que aí não foram valores simbólicos, foram valores altos, perto de 40 milhões de reais. Então aquele dinheiro que o Santander não recebeu para fazer a estruturação, Luiz Reis e sua equipe recebeu ao estarem desligados do Santander
para fazer a mesma estruturação, o mesmo tipo de estruturação para a Sete Brasil. Então, basicamente, dentro do Santander ele cobra alguns milhares e fora do Santander ele cobra milhões. É. Aham. Aham. Por que, não sei. Mas, obviamente, isso é uma coisa absolutamente estranha. Aham. Não sei se, inclusive, se existe envolvimento do Santander com essa manobra, não sei. Mas, então, o Alex Short tem esse contrato, o senhor sabe se esse contrato de 40 milhões, são vários, né? Parece mais de um. Aham. Eles chegam perto de 40 milhões. Eles representam alguma vantagem devida para essas pessoas, para eles de alguma forma manipularem avaliações ou estruturação? Olha, eu sei que o João Ferraz, por várias vezes, tentou me aproximar do Luiz Reis. E ele demonstrava com uma certa clareza, para quem conhece pessoas do mercado, que ele tinha uma relação especial com o Luiz Reis. Especial, vamos dizer, fora da agenda normal da empresa. Uhum. Ou seja, interesses comerciais diversos aos interesses da empresa. Ele tentou me envolver nisso, né? Mas eu não tive interesse em entrar nesse particular. Nunca conheci o Luiz Reis, embora o João Ferraz tivesse sugerido algumas vezes que eu deveria conhecê-lo, que ele era importante para a Sete, que ele era um parceiro muito bom, que ele seria uma pessoa que iria me ajudar nas coisas que eu precisasse, né? E que seria bom para ele que eu o conhecesse, porque ele tinha muito bom relacionamento com o Luiz Reis. Isso, ele nunca entrou, vamos dizer, num assunto menos republicano que esse, mas era claro que aí se tratava de um envolvimento de outra natureza que não uma natureza comercial normal. Mas nunca conheci Luiz Reis, e não sei o que motivou esse tipo de contrato. Os outros membros dessa empresa... Os outros membros do Santander que vão para a empresa, o senhor conheceu? Sim, não, também não conheci. Eu sei que os nomes é Luiz Reis, Guilherme Leme, Fábio Cono, Márcio Carneiro e João Pedro Viola. Tá. Essas são as pessoas que participam dessa Lakeshore. Não sei se todos são originários do Santander, alguns eu sei que são, mas eles formam uma sociedade e que atuam junto à Sete Brasil. Ok. Certo. Bom, eu estou satisfeito, vou encerrar. No final, sempre permito que o advogado direcione perguntas, se desejar, e o advogado fale livremente algo que acho interessante constar. Pela defesa, sem perguntas. Sem pergunta? Eu só encerro dizendo afirmando que eu tomei a decisão de colaborar com a Justiça, por várias razões de fórum íntimo pessoal, e que continuo à disposição, não apenas desse tema, mas de qualquer tema que seja de interesse das autoridades de investigação, e que possa, minha palavra, colaborar com o bom andamento desses procedimentos. Certo. Só uma última pergunta que acabei lembrando. O senhor falou de uma reunião, né, que teve no Palácio Planalto. O senhor tem como fornecer material que confirme essa reunião? Olha, sobre tudo isso que eu falei, algumas coisas eu posso fornecer. Uma ou outra pode existir e-mails, documentos, e também eu tinha no meu carro aquele sistema de acompanhamento por satélite. Então, durante um longo período, tudo que eu fiz foi acompanhado por satélite. Eu tenho esses mapas registrados. Eu conseguia essa documentação com a empresa que fez esse trabalho para mim na época. Então, eu tenho vários anos de registro de onde eu fui, quando eu fui, que hora eu fui, quanto tempo fiquei. Entendi. Tá, então eu vou encerrar. Senhor Antônio, eu
eu gostaria aqui só para constar, e vou fazer constar na ata também, que alguns fatos que o senhor menciona já eram de conhecimento do Ministério Público, mas que, no geral, há um aspecto de novidade na narrativa do senhor, né? É importante que isso fique constado para que o senhor tenha o crédito, né, da sua colaboração. Só isso. Está certificado. Eu vou encerrar a gravação. Obrigado.